Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Espiritualidade e saúde mental. Como se dá a relação entre o tratamento da depressão e a espiritualidade? Pacientes com maior nível de envolvimento religioso evoluem melhor no tratamento? No programa de hoje, eu converso com o psiquiatra Lauro Guirlanda, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. A nossa conversa é sobre a relação entre espiritualidade e saúde mental. Seja bem-vindo, Lauro, aqui ao Religare. Obrigado, Flávio. Eu agradeço bastante o convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Acompanhe o nosso canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com os seus amigos. É uma forma de você assistir ao Religare na hora que você quiser. Lauro, essa relação entre psiquiatria e religião não é muito comum e tem a impressão que nem se trata de uma relação pacífica. Como é que você ousou se aproximar, né, desse debate e, inclusive, aproximar esses dois campos? Sim, a relação sempre foi muito difícil, porque a psiquiatria sempre esteve ligada muito ao iluminismo e, de certa forma, ao positivismo. Então, a psiquiatria sempre via a religião de uma forma um pouco patologizante, patológica. E isso também veio com a influência da psicanálise de Freud. Sim. Porém, nos últimos 15 anos, parece que houve uma mudança de paradigma. Uma distensão, então, nesse... Sim, no sentido de uma maior aproximação. Eu sempre percebi na minha prática clínica que os pacientes que tinham alguma religiosidade ou espiritualidade geralmente evoluíam melhor dos transtornos mentais. Então, isso sempre me inquietou, porque na residência de psiquiatria, a gente geralmente tem uma formação muito voltada para a psicanálise que patologiza a religião. E eu nunca concordei muito com isso. Sim. Então, eu resolvi entrar nesse campo e estudar e pensando, será que é isso mesmo? E hoje em dia, a situação já está bastante diferente. Sim, sim. Quando você fez essa pergunta e decidiu levar isso para o campo da pesquisa, você escolheu esse campo de estudos em ciência da religião, não algum programa da área de medicina. Como é que você articula hoje, né, tendo concluído o seu mestrado, essa posição do médico e a posição de cientista da religião? Ah, sim. Durante a pesquisa, eu fiz algum desses questionamentos, porque eu estava ali na posição de cientista. E os pacientes, muitas vezes, eles queriam também algum alívio, alguma explicação. Eles me faziam perguntas sobre a religiosidade, se melhorava, se não. Eles me pediam conselhos. Então, eu oscilei entre essa figura do médico como um agente de cura e a figura do cientista como alguém que quer investigar um fenômeno. Sim. Na investigação, você trabalhou especificamente com depressão. Sim. O que a gente pode chamar de depressão? O que diz a medicina, né? Ah, sim. A depressão é uma doença, é um transtorno mental, é uma doença muito comum hoje em dia. Estima-se que em torno de 350 milhões de pessoas no mundo sofram de depressão. A doença está aumentando muito nos últimos anos. E tenderá a ser, nos próximos anos, a doença que mais vai causar faltas no trabalho e perda de produtividade no trabalho. O que caracteriza a depressão? A depressão, ela tem dois sintomas principais, que é a tristeza, é uma tristeza que dura mais de 2 semanas, uma tristeza incapacitante, que leva a pessoa a não querer trabalhar, a abandonar as relações sociais, uma tristeza que prejudica a vida da pessoa. E uma perda de prazer no que a pessoa gostava de fazer antes. Então, assim, a vida se torna uma vida sem graça, sem alegria, tudo fica difícil. Esses são os sintomas principais. Existem outros sintomas, por exemplo, pensamentos de suicídio, perda ou aumento de apetite, alterações no sono, o paciente às vezes ou dorme pouco ou dorme demais durante o dia, perda de esperança no futuro e vários outros sintomas, mas os principais basicamente são esses. E tem que durar pelo menos a partir de 2 semanas. Sim.
Então, de forma continuada e conjugados esses sintomas, ou individualmente, uma tristeza. Tem gente que fala que tá triste e fala que está com depressão. Sim, só uma tristeza, se tiver um motivo, não dá para falar que é depressão, Sim. a não ser que tenha muito tempo, né? Mas, na prática, não. Os sintomas, em geral, vêm juntos. Sim. São vários sintomas. É uma síndrome, Sim. né? Sim. Uma doença caracterizada por vários sintomas. Sim. Você disse que está crescendo, tende a crescer ainda mais. Por quê? Não é? Quais são os possíveis fatores? Não é? O que os estudos revelam sobre o crescimento da depressão? Sim, essa é uma pergunta bastante complicada. O que a gente sabe é que a depressão está crescendo bastante, né? Os jovens têm bem mais depressão que as pessoas mais velhas, então parece que é um problema também da geração, da dita geração Y. O que é isso, para quem não sabe? Geração Y são as pessoas que nasceram em torno assim, depois da década de 90, em torno dos anos 2000, Okay. São os jovens de hoje em dia. Sim. Né? É uma geração que está sofrendo muito com essa crise de sentido da contemporaneidade. Uma sensação de falta de sentido na vida, de falta de propósito. Então, essa crise de sentido está muito relacionada com o aumento da depressão. Outros motivos do aumento questões de falta de atividade física e má alimentação, que acabam levando o paciente à obesidade, e isso também contribui para a depressão. Um ambiente de cobrança no trabalho muito forte, de resultados, de metas, alguns não dão conta desse ambiente. E um dos motivos também seria a secularização da sociedade. O que é a secularização? Seria a perda da importância da religião, que começa mais ou menos no século XVI, com a Revolução Científica. E a partir daí, o homem parece colocar a transcendência na própria terra, e não fora dele, e acaba se decepcionando. Essa é uma visão do psiquiatra alemão Karl Jaspers, né? que essa perda da transcendência, ela acaba gerando uma sensação de inutilidade, de falta de sentido, e isso pode estar contribuindo com a depressão. Mas, na realidade, a gente não sabe muito bem, a gente tem essas hipóteses, por que a depressão está aumentando tanto. Sim. No segundo bloco, vou voltar a esse assunto, que a gente vai falar especificamente da sua pesquisa. Você propõe até instrumentos para aferir isso, né? Sim. Aferir. Mas daqui a pouco. Eu acho que agora ainda seria interessante a gente falar como é que o médico procede ao diagnóstico da depressão. Você já falou de características? Sim. Né? Mas como é que se faz um diagnóstico de depressão? E acho que ainda nesse bloco daria para a gente falar dessa aproximação com a questão da espiritualidade, que papel ela exerce no tratamento. O diagnóstico é feito, o diagnóstico é clínico da depressão, é através de uma entrevista com o paciente, conversando com ele e às vezes também conversando com a família. A gente vai investigar os sintomas, a história da vida dessa pessoa, a evolução dos sintomas, o impacto dos sintomas na vida dela, e a partir daí vai chegar a um diagnóstico. Não tem nenhum exame que detecta a depressão. Não dá para fazer um raio-x, uma tomografia, um exame de sangue. Esses exames não vão diagnosticar. Muitas vezes os médicos pedem exames, os psiquiatras também, para afastar outras doenças que podem estar dando sintomas de depressão. Sim. Por exemplo, doença na tireoide, anemia, que pode confundir. Mas o diagnóstico mesmo é um diagnóstico clínico, é assim que a gente faz. Você já disse que no consultório você identificou pessoas associando transtornos mentais com a questão religiosa, né? Você partiu da hipótese de que a espiritualidade ajuda no processo de tratamento. Sim. É isso mesmo? Eu parti dessa hipótese. Eu parti da hipótese principal que há uma influência. Tá. Tanto por um lado ajuda e por outro lado atrapalha. Então ela exerce influência. Ela exerce influência. Você não valorou que tipo de influência? Sim, eu quis estudar que tipo de influência que a espiritualidade exerce. O que a gente sabe é importante o médico conversar
com pacientes sobre religiosidade, sobre espiritualidade. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, 70% dos pacientes desejam que o médico converse com eles sobre espiritualidade, porém só 15% dos médicos o fazem. Então, há um desencontro aí entre necessidades dos pacientes e a conduta médica. Conversar sobre espiritualidade com o paciente melhora a adesão ao tratamento, melhora o relacionamento médico-paciente. Então, a relação, a princípio, é essa. O médico deve conversar sobre espiritualidade. Você mencionou esse estudo. Você chegou a mapear outros estudos assim próximos da sua hipótese principal? Ou que também se interessaram por esse tipo de pergunta? Sim, nos últimos 15 anos surgiram diversos estudos em toda a literatura médica relacionando a depressão e a religiosidade e espiritualidade. Na grande maioria dos estudos, encontra-se o resultado que os pacientes que têm mais envolvimento religioso, eles têm uma tendência a ter menos depressão. Quando tem depressão, essa depressão é menos grave e também ela tende a melhorar mais rápido. A literatura médica chega a essa conclusão e tem uma meta-análise, por exemplo, que analisou 100 mil pacientes, uma reunião de vários estudos, que chegou a essa conclusão. O efeito da religiosidade na depressão, ele é maior em pacientes que estão passando por algum problema. E quanto mais grave esse problema, maior é o efeito. A gente vai poder agora conhecer no segundo bloco a sua pesquisa, os resultados a que você chegou. Vamos fazer um breve intervalo e o Religare volta já.